Senhor presidente, mas eu também quero usar a tribuna aqui hoje para falar de uma audiência pública que nós realizaremos aqui na casa no dia 28 deste mês. Esta audiência tratará sobre os comitês de bacia. Nosso estado é o estado que mais tem comitês de bacias em todo o Brasil. Nós temos 36 comitês de bacias, representando as diversas bacias hidrográficas do nosso estado. Como todos sabem, os comitês de bacia têm a obrigação de cuidar das bacias, cuidar das águas, preservar as nascentes, ter projetos na área de saneamento, enfim, proteger o bem mais precioso que a gente tem, que é as nossas águas, que são as nossas águas. E em Minas Gerais, nós estamos sofrendo uma situação muito especial e delicada. Eu que sou conselheiro do Comitê Federal de Bacia do Rio Grande, o Rio Federal, ele nasce em terras mineiras e deságua na Bacia do Paraná, no estado de São Paulo. Então nós criamos este ano nós criamos o Comitê Federal de Bacia do Rio Grande, da qual faz parte também lá, né, a Uberlândia, o Triângulo Mineiro, toda aquela região também faz parte da Bacia do Rio Grande. Mas os 36 comitês de bacias aqui no nosso estado estão passando por uma situação, como eu disse, bastante crítica. É que sem os recursos do FIDRO, que é o Fundo Ambiental criado por lei aqui desta casa para a manutenção, o custeio das atividades dos comitês, a maioria deles está passando por uma dificuldade tremenda. Alguns deles já fecharam as portas. Outros, em breve também não terão condições mais de permanecer. Apenas alguns que têm já a cobrança pelo uso da água, pela outorga da água, eles terão condições de continuar as suas funções, mas mesmo assim de maneira muito precária. O FIDRO, senhoras e senhores, ele é um fundo criado para dar suporte aos comitês de bacia. Os recursos são oriundos de cobranças por multas ambientais e outros recursos federais, recursos estaduais também. Obrigatoriamente, por uma lei aprovada aqui na Assembleia, pelos deputados, o FIDRO tem que repassar 7,5% de tudo que ele arrecada para os comitês de bacia no estado. No entanto, por uma decisão de governo, por uma decisão do governo do estado, o FIDRO não vem fazendo, aliás, nunca fez esse repasse. Esse repasse que é fundamental para que os comitês de bacia possam desempenhar o seu papel, que é de planejar, que é de conscientizar, que é de cuidar da educação ambiental, que é de defender esse patrimônio da humanidade que é a água. Os recursos do FIDRO estão contingenciados por uma decisão do governo do estado. O secretário de Meio Ambiente, o doutor Adriano, tem certeza que ele também deve estar sofrendo com essa situação. Mas ele sabe que sem os recursos do FIDRO, os comitês de bacias não têm condições de continuar. E nós estivemos recentemente em Monte Verde, distrito de Camanducaia, belo distrito de Monte Verde, lá no sul de Minas, uma bela cidade, um belo distrito, discutindo no 41º Fórum dos Comitês de Bacias essa situação. E lá nós recebemos os comitês de bacia de São Paulo, porque ali as águas não têm fronteiras, né? As bacias hidrográficas, elas não têm fronteiras. Tanto que a água que os paulistanos bebem, que boa parte dos paulistas bebem em São Paulo, são águas nascidas em Minas Gerais, especialmente na região de Extrema, Camanducaia, Cambuí, aquelas cidades ali no sul de Minas. E nós ficamos bastante frustrados ao saber que em São Paulo não é
apenas uma alíquota de 7,5% que o FEIDRO, que é o Fundo Ambiental de São Paulo, repassa para os comitês, não. Lá o índice é de 10%. 10% do Fundo Ambiental de São Paulo são repassados religiosamente para os comitês de bacia do estado de São Paulo. Até na época, no dia da reunião, estava lá conosco o Apolo Eringer, que é um ambientalista, um homem que luta há muitos anos pelo meio ambiente, pelas águas do Brasil, especialmente de Minas Gerais, declarou num desabafo que gostaria de ser paulista, para ser tratado com o devido respeito, que em São Paulo o governo repassa integralmente, religiosamente, 10% do fundo do FEIDRO, que é o Fundo Ambiental lá em São Paulo, para os comitês de bacia. O Rio de Janeiro também, o estado do Rio de Janeiro também repassa 10% para os comitês de bacia. Olha, e um comitê de bacia ele tem uma importância fundamental. Olha só, o aquecimento global, aliado à escassez de água, vai fazer com que a humanidade sofra muito. Nós aqui em Minas Gerais, que somos a caixa d'água do Brasil, que aqui as águas são importantíssimas para o sistema elétrico e, como eu já disse aqui, inclusive para matar a sede dos paulistas, por exemplo. Aqui nós não estamos valorizando. Tem uma lei, senhor presidente, uma lei estadual, que não está sendo respeitada pelo governo do estado, que é repassar 7,5% para os comitês de bacia. E além do mais, esse 7,5%, esse recurso é para ser usado para o custeio, para que o comitê possa se instalar, ter escritório, ter computadores, ter funcionários e conseguir fazer os seus planejamentos. E o restante do fundo, na lei, ele é dirigido para que os comitês possam fazer projetos de saneamento. O FIDRO tem na sua Constituição também recursos para saneamento, para tratamento dos esgotos, cuidar do lixo, também para recuperar e proteger as nascentes no nosso estado e para educação ambiental. Recursos para que a gente possa ter um programa sério de educação ambiental. Talvez a nossa geração, nós que estamos agora no planeta, sejamos a geração que mais está dilapidando, depredando os nossos recursos naturais, especialmente a água. Recentemente, agora no Vale do Rio Doce, as pessoas estão tendo que comprar água, porque com a estiagem prolongada, a diminuição da água, da quantidade de água, e a piora da qualidade, porque o esgoto não diminui. O esgoto continua no seu volume. Isso fez com que a água lá na região do Vale do Rio Doce, Valadares e as cidades ali no entorno, a água esteja com um mau cheiro e um gosto terrível. Muita gente está comprando água para poder matar a sede e cozinhar. Essa preocupação da água, com a água, ela é fundamental e deve ser uma preocupação de governo. Deveria ser pelo menos uma preocupação de governo. É lamentável que os comitês de bacias, que todos os conselheiros dos comitês de bacias são voluntários, ninguém recebe para ser conselheiro dos comitês de bacias. Ali estão representados o governo do estado, o governo federal, os governos municipais, as estatais, os grandes usuários da água e também os cidadãos que estão ali representados, porque nós que consumimos a água todos os dias, temos que saber que as águas estão sendo bem cuidadas. Esses conselheiros que são voluntários, deputado Ulisses, estão desistindo, estão deixando de ser voluntários porque o governo do estado não está repassando, nunca repassou o recurso que é devido para os comitês de bacia. Por isso, eu estou aqui fazendo esse apelo ao secretário Adriano, deputado Ulisses, ao governador Anastasia, que reveja esse contingenciamento. Esse recurso não pode ser usado para mais nada.
ele é carimbado aqui pela Assembleia, carimbado pelo voto dos deputados. Esse recurso deve ser usado para a manutenção dos comitês de bacia do nosso Estado. A importância de defender as águas, de preservar as águas, de educar as gerações atuais e futuras para preservar, economizar e valorizar um bem tão importante como é a água, que além de ser um bem natural, é também um bem econômico e, portanto, tem valor. Olha, como eu já disse aqui de manhã, durante uma parte, que as nossas águas, as águas de Minas, 70% das águas do Sistema Elétrico Nacional são águas de Minas Gerais que não têm o devido valor, que nós mineiros não valorizamos convenientemente. Sem as águas de Minas Gerais, não tem energia elétrica no nosso país. E olha que quase 70% da matriz energética do nosso país é matriz hídrica. Portanto, nosso Estado tem que começar a valorizar e a valorizar mesmo as águas. Só para encerrar, convidar a todos para o dia 28 de novembro, a audiência pública que vai discutir essas questões ligadas ao vidro e às águas do nosso Estado. Obrigado, senhor presidente.